Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Bom dia, bom dia. Que Deus nos abençoe para que esse novo dia que Ele nos concede, com a sua infinita bondade e caridade para com todos nós, seja repleto de muitas conquistas, de superação. Nós precisamos nos superar. Não temos que nos preocupar em superar ou nos preocuparmos em superar os outros, ser melhor do que os outros. Não. É necessário que sejamos melhor que nós mesmos. Sim, eu preciso ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui semana passada, do que eu fui o mês passado, o ano passado. Hoje eu preciso ser melhor porque eu tenho que mostrar o quanto eu aprendi com ontem. Então, para que isso aconteça, eu peço aqui caridosamente a Deus que abençoe a todos nós, todos nós. Olha só, o programa Madrugada com Deus começa nessa terça-feira e nós vamos falar nesse programa sobre o compromisso que o Brasil tem perante o mundo. Você já ouviu falar que o Brasil é a pátria do Evangelho, o coração do mundo? Já ouviu falar nisso? Eu acredito. Inclusive Chico Xavier nos trouxe um livro que fala sobre isso. E eu acredito fielmente. Acredito que esse país, ele tem um grande papel perante a humanidade. Pois aqui aportou, como queira falar, todas as religiões de forma tranquila, serena, de forma amigável, como tem que ser. Porque somos todos diferentes uns dos outros, mas todos ligados ao amor de Deus. Então não existe diferença, separação, porque eu penso diferente do meu irmão. Não pode. No programa de hoje nós vamos ouvir aqui o irmão Bezerra de Menezes. Esse espírito que no mundo espiritual ele tem ali a responsabilidade de governar as Américas. E ele vem a essa casa e nos falou sobre essa responsabilidade do Brasil e tudo quanto esse Brasil irá fazer pela humanidade. Mas estamos passando por uma limpeza. Então o irmão Bezerra de Menezes vai nos falar muito sobre isso. E eu quero que você preste atenção nas palavras desse amigo espiritual. E daqui a pouquinho nós voltamos para fazer a nossa prece. Tá certo? Como nós somos coordenados, orientados, instruídos pela espiritualidade, e quando nós temos bom senso, nós seguimos as instruções dos espíritos, certo? Os irmãos estão pedindo para que façamos a prece antes, para que nos preparemos para ouvir as palavras de Bezerra de Menezes. Então vamos lá? Bom, o que nós desejamos, Senhor, para hoje, senão que o Senhor possa iluminar a nossa mente, acalentar os nossos corações, para que sejamos pacientes, serenos e capazes de superar esses desafios novos desse novo dia. E para isso, Senhor, oramos essa oração linda e maravilhosa que um dos seus servos neste mundo nos deixou, São Francisco de Assis, a oração do amanhecer. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências os teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênçãos se encha minha alma.
Que assim seja. Com os corações em paz, vamos agora aprender com Bezerra de Menezes. Preste atenção em suas palavras. A paz seja aos corações. Que assim seja. Governar é ensinar, é resgatar a cidadania de cada um. É a fé removendo as montanhas construída pelos homens que separam uns dos outros dentro do mesmo território, em função de ideologias fracassadas na terra, longe da luz do cristianismo, do Cristo. Enquanto as pobres mentes apenas veem que os pobres olhos mal abertos lhes veem Jesus como a luz do sol no horizonte, vem clareando para todos enxergarem que somente a luz da verdade pode prevalecer na essência da vida humana, dos governos e desgovernos dos homens. Jesus dá a oportunidade a todos para que redimam dos seus erros. Mas quando os seus erros podem prejudicar uma nação inteira, Jesus, através das legiões de Miguel Arcanjo, intervém e muda a marcha das sombras, espalhando luz aos corações e fazendo com que os seus missionários, os seus lanceiros, que vão à frente rompendo as barreiras dos homens que de suas catacumbas obscuras tentam difamar a missão de um povo, a missão do amor, a missão da fé, a iluminar e a colocar cada um no seu devido caminho, rumo à sua evolução missionária para todos os povos. As mentes humanas se dividem quando os interesses são apenas materiais e grosseiros, mas quando a luz do amor está presente, a verdade faz prevalecer. E com isso, abrem-se as portas para que a verdade do amor, da justiça, para tirar a política velha, aqueles que faliram com todas as chances que lhes foram dadas e nada fizeram em favor de uma missão gloriosa que este país tem. Jesus vem curando toda a nação brasileira. Jesus vem limpando toda a corrupção do Brasil. Jesus vem acendendo o sentimento patriótico
daqueles que raízes têm, que respeitam onde nascem, que respeitam a língua que falam, que respeitam a própria lei divina, que lhes permitiram que aqui pudessem colocar os seus pés, mesmo que não souberam valorizar o que de tanto receberam para cumprirem sua missão. Amados irmãos, a corrupção nunca foi pelo dinheiro, mas pela sede de poder, a sede que está incrustada em certas almas que muitas das vezes suplicaram para retornar à terra e não se venderem a essa imensa formação kármica que eles trazem em seu bojo. Jesus, atencioso como é, deu a oportunidade para cada um. Então, o passado não mais voltará, mas o futuro está presente, sendo implantado na terra, sendo implantado no Brasil, com a forma do amor, do respeito à família, do respeito à fé, do respeito às crenças, no sentido da evolução dos homens. Não haverá retrocesso, não haverá perdas. O Brasil abraçará todas as nações, como abraçou todos os brasileiros e os preparou para essa divina missão. Enquanto o mundo passa por tribulações, a mão de Jesus acolhe os seus filhos. O paraíso, amados filhos de todo o planeta Terra. O paraíso é aqui, a grande nação do amor, que acolheu a todos, inclusive aqueles que negaram Jesus, aqueles que prenderam seus discípulos e apóstolos, aqueles que se corromperam pelo poder. Mas é hora de dar passos rumo à luz, e os que nas sombras ficaram caminharão pelas sombras, nos vales gélidos do desamor, da desesperança e da solidão. Lá não há vínculos de amor, não há vínculos de fidelidade, mas na luz os braços se estendem e se fortalecem, se iluminam cada vez mais. A direção da humanidade, os olhos do mundo se voltam ao Brasil em sua missão. Eis o trabalho da fé, do amor e a justiça divina. Coloca tudo no seu devido lugar. Gratíssimo. Quantas lições, não é?
Para assimilar todas essas lições, nós propositadamente postamos nos nossos veículos de comunicação, nossos canais na internet, essa palestra para que você ouça quantas vezes achar necessário. Pode ouvir no programa Madrugada com Deus, ouça uma, ouça duas, ouça três. Você, quando ouve as palavras de Bezerra de Menezes, você vai fazer parte dessa transformação em nosso país. Quanto mais você ouvir, você vai se sentir participante, fazendo parte dessa revolução que é espiritual, tá certo? Agora vamos à leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 26, versículos 14 a 19. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 14, versículos 10 a 16. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 22, versículos 3 a 13. O pacto da traição. Os discípulos preparam a Páscoa. Ora, Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos 12, e Judas foi e se entendeu com os príncipes dos sacerdotes e os oficiais do templo sobre o modo de como entregar Jesus. Alegraram-se todos e ajustaram em dar-lhe 30 moedas de prata. Ele concordou e procurava ocasião de entregá-lo sem que a multidão o soubesse. Chegou o dia dos pães ázimos, em que se devia imolar a Páscoa, e Jesus enviou a Pedro e João, dizendo-lhes: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um cântaro d'água. Acompanhai-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono dela: O mestre manda perguntar-te: Onde é o compartimento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um amplo cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. Eles foram e acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Número 284. Aproximava-se o momento de se cumprirem as coisas preditas, e Jesus, falando daquele modo aos discípulos, confirmava as predições já feitas. Enviados por ele, Pedro e João encontraram o homem que lhes fora indicado, e tudo se passa como ele anunciara. Já recebestes a explicação desses fatos que se verificavam em Jesus, de presciência, de visão à distância, bem como a da influência oculta que concorria para que eles se produzissem. Reportai-vos a essa explicação. Habituados a tais fatos, os apóstolos a princípio pouca atenção lhes prestaram. Mais tarde, porém, voltando a considerar todas aquelas predições, elas lhes deram, e também aos seus primeiros discípulos, a confirmação da presciência e da missão de Jesus. Quanto à traição de Judas, essa não resultou de uma predestinação. Aceitá-la como tal, aceitando as interpretações que daquele fato resultaram, importaria em negar a justiça de Deus. Judas, que era um espírito desejoso de adiantar-se, mas orgulhoso
e por demais confiante nas suas forças, pedira, antes de encarnar, que lhe fosse concedido participar da obra do Cristo, esperando tirar dessa participação abundantes e preciosos frutos. Em vão seus guias lhe fizeram ver os obstáculos contra os quais iria chocar-se. Em vão lhe disseram ser ainda muito fraco para suportar tão grande peso e lhe mostraram que, obumbradas suas resoluções e esperanças pela carne, os sentimentos de inveja e de cobiça despertariam e o arrastariam inevitavelmente a uma queda, que tanto mais perigosa lhe seria, quanto mais obstinado ele perseverasse no seu propósito. A nada quis atender. Jesus conhecia a Judas e lhe aceitara o concurso. A lição terrível que o esperava falo-ia sair afinal purificado de todos os vícios que ainda o dominavam. Foi tendo em vista esse futuro, patente a seus olhos, que o Mestre consentiu naquele ato de Judas. Porque, ficais certos, nada ocorre sem que ao acontecimento presida um princípio de eterna justiça, de inefável amor. Judas era orgulhoso, invejoso e amante do luxo. Pesava-lhe a sua posição humilde e pobre. Ofuscava-o a auréola que cercava Jesus, a quem não podia perdoar que por aquela forma atraísse a atenção de todos. O orgulho, a inveja e o amor do luxo lhe trouxeram, como consequência, a cupidez, a hipocrisia, a inclinação ao roubo. Para justificar tais palavras, a nota da editora aconselha aqui a busca ao Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 12, versículo 6. Pobre humanidade, que ainda te obstinas em caminhar nas pegadas de Judas, que ainda com tanta dificuldade suportas os reflexos de glória, de fama, de estima que aureolam alguns dos teus membros. Pobres homens, quanto vos torturais por achar oportunidade de vender aquele contra quem nutris íntimo sentimento de inveja, cujas causas e consequências a vossa consciência não ousa reconhecer. Quantos dentre vós se esforçam por fazer que desmereçam na opinião pública aqueles de vossos irmãos que julgais se elevam imerecidamente no conceito dos outros homens? Com quantos artifícios vos pondes à espreita do momento em que lhes deitareis a mão e os entregareis aos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus da vossa época, procurando descobrir, traiçoeira e cuidadosamente, o lado fraco, as faltas dos que desejais sacrificar, colocando-os em seguida desnudos diante dos que também aguardam um instante favorável para deles se apoderarem. Ó, empregai de preferência os recursos da vossa tão perspicaz inteligência em descobrir meios de ocultar a todos os olhares as faltas, reais ou aparentes, dos vossos irmãos. Homens, não façais como Judas. Ah, não sabeis quão terrível é a expiação daquele que vende o justo, que trai a seu mestre. Não digais, a culpa não é minha. Esse que quero fique perdido perante a opinião pública, esse cuja reputação solapo soturnamente, cujas fraquezas eu, oculto nas sombras, espreito
para expô-las à luz meridiana, às vistas de todos. Este não é um justo, não é meu mestre. Que sabeis a tal respeito? Estás bem certo tu, Judas orgulhoso, que sucumbes a uma inveja surda. Estás bem certo de que ele não é teu mestre? Isto é, de que se estivesses em seu lugar, não falharias mais gravemente? Queridos irmãos, desconfiai todos sem exceção de vós mesmos, pois que estáis sempre prontos a dar entrada a Satanás, ao demônio do orgulho e da inveja, e muito prontamente sucumbis às suas sugestões. Guarde-vos o Senhor, porquanto a queda é fácil, mas o reerguimento é terrível. Os discípulos, dizem os evangelhos, fizeram o que Jesus lhes determinara. Tudo se passou como lhes fora dito e prepararam tudo para que ele celebrasse a Páscoa com os 12, portanto, com Judas Iscariotes também, o qual, sabia-o ele, o havia de trair. A propósito dos versículos que se seguem aos de que estamos tratando, vamos explicar-vos, segundo o Espírito que vivifica, quais foram o motivo e o fim que Jesus teve em mente para celebrar com seus discípulos a ceia pascal. Não numa sinagoga ou num templo construído pelos homens, mas num amplo cenáculo todo mobiliado. Ceia que, como cumpria acontecesse, serviu sob o império e o véu da letra, de base a um culto exterior, e que foi, em espírito e em verdade, um ato puramente espiritual, emblemático, cujo sentido, alcance e aplicação faremos conhecer. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Esse é o programa Madrugada com Deus que fazemos, olha, de coração para vocês. Fazemos de coração. Eu digo que não estamos aqui trabalhando. Não é um trabalho. É uma satisfação. Quando você faz algo com satisfação, você não se sente trabalhando. Você se sente realizando ou realizado. Realizado e realizando aquilo que você deseja. É o nosso caso. Então, eu fico realizado por estar com vocês, transmitindo aí a palavra da espiritualidade. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.